Olá, bem-vindos ao Life com Lu. Eu sou Sheila Rocha, analista do comportamento e mãe do Lucas, que tem 9 anos e é autista. Se você gosta dos nossos conteúdos, curta, compartilhe com seus amigos e também vá lá no nosso canal no YouTube e inscreva-se para você sempre receber conteúdos novos e coisas que podem ajudar a sua vida a ser livre e feliz com o diagnóstico de autismo do seu filho. Bom, hoje a gente vai falar sobre o papel da terapeuta ocupacional. Então, a TO, muitas mães começam a se deparar com essa nova terminologia, esses novos termos, a partir do momento em que tem o diagnóstico de autismo dos filhos, E a TO é a terapeuta ocupacional, e ela tem uma função muito importante no tratamento da pessoa com autismo. E eu queria que vocês entendessem essa função. Muitas vezes, nas terapias oferecidas, por exemplo, pelos planos de saúde, ou oferecidas até pelo município, a terapeuta ocupacional não faz parte do rol de terapias oferecidas. Mas a gente tem que entender que a função da terapeuta ocupacional é tão importante quanto da fono, quanto a da pedagoga, da psicóloga, Por que a terapeuta ocupacional é tão importante? Porque é ela que vai ensinar habilidades que vão construir autonomia. E essas habilidades são AVDs, que são atividades de vida diária. Então, é outro termo aí que as mães vão entrar em contato, Essas atividades de vida diária, a pessoa que está qualificada e capacitada a fazer esses treinos dessas habilidades é a terapeuta ocupacional. Então, é ela, por exemplo, que vai ensinar essa criança a brincar, é ela que vai ensinar essa criança a pegar no lápis, é ela que vai ensinar a criança a ter reciprocidade na brincadeira, ou seja, aprender a brincar com os outros, interagir de forma social. Então, a terapeuta ela tem muitas funções, ela tem muita importância na questão social, na questão de integração escolar, porque essa criança mais socializada, ela vai conseguir se integrar melhor ao ambiente escolar. A terapeuta ocupacional também vai fazer com que a criança aprenda, por exemplo, escovar os dentes, tomar o banho, lavar as mãos antes da refeição. Muitas vezes é a própria terapeuta ocupacional que auxilia nas questões de introdução alimentar, Então, você quer que a criança experimente novos alimentos, acostumar a criança a comer de garfo e faca, que ela se sente à mesa, que ela tem esses bons hábitos. Então, essas coisas, a TO é uma pessoa excelente para fazer esse papel, ela está altamente qualificada e, principalmente, se essa terapeuta ocupacional tiver também uma especialização em análise do comportamento aplicada, a gente vai ter ainda mais sucesso na introdução dessas habilidades de vida diária, dessas atividades que são feitas no dia a dia. Por exemplo, a criança ir até o supermercado fazer uma compra, ela saber fazer uma lista de compras para casa, ela saber colocar uma roupa dentro da máquina de lavar, separar a roupa que vai usar, a roupa que não vai usar, aprender a vestir-se. Então, são coisas que, para crianças neurotípicas, já vêm muito instaladas e são coisas que elas vão aprendendo conforme elas vão imitando e observando os adultos. Mas nas crianças neurodiversas, como as crianças com autismo, a gente vai ter uma dificuldade bem grande em promover essas habilidades de vida diária, que são essas coisas, por exemplo, saber a hora de você tomar um banho, saber o dia que você tem que lavar os cabelos, saber a roupa que você deve pôr para lavar e a roupa que você deve deixar para usar novamente. Então, são coisas muito sutis do dia a dia que nós temos plena consciência e fazemos isso de forma automática, mas que as crianças neurodiversas precisam aprender a fazer. Por exemplo, a quantidade de shampoo para colocar no cabelo. Muitas vezes a gente vê queixa de mães que falam que uma criança neurodiversa, a cada banho, se ela já tiver essa habilidade de tomar banho sozinha, ela acaba com o vidro de shampoo. Primeiro porque ela vai colocar uma quantidade errada e porque ela vai lavar o cabelo talvez várias vezes. Então a gente tem que ensinar essa rotina do banho, ensinar como e quanto tempo isso leva.
Muitas vezes, muitas crianças que estão construindo essa autonomia precisam de aparelhos, por exemplo, como um smartwatch ou então um despertador que avise a criança que já é hora de sair do banho, por exemplo, ou avise essa criança que é hora de comer. Então, se for um adolescente ou um jovem adulto que vai ficar em casa sozinho, ele tem que comer. Só que ele não sabe necessariamente a hora que ele tem que comer. Então, a gente faz uso de alguns dispositivos eletrônicos que possam fazer ou auxiliar no lembrete dessas tarefas, né? Então, até essa programação pode ser a terapeuta ocupacional que desenvolva juntamente com essa pessoa para que ela construa uma certa autonomia. Em algumas clínicas, em alguns locais terapêuticos, a gente tem, por exemplo, um apartamento montado com uma cozinha, né? Então, ali se ensina atividades de vida diária, como cozinhar, colocar uma coisa na air fryer, esquentar um leite no micro-ondas. A gente evita ao máximo expor as pessoas com autismo, por exemplo, ao uso de fogão, né? Então, a gente vai fazer coisas que sejam lanches rápidos, que possam usar aparelhos elétricos de preferência, né? Que não tenham fogo, para que essas pessoas preparem o seu lanche. Também nesse lugar se ensina, por exemplo, arrumar uma mesa, manter a casa limpa, passar um aspirador, passar um pano para tirar o pó dos móveis, também se arrumar uma cama, né, se colocar, arrumar e limpar um banheiro. Então essas coisas podem fazer parte da terapia ocupacional em espaços que estão preparados para isso. Além disso, a terapeuta ocupacional tem uma função importantíssima que a gente não pode deixar de falar, que é a questão da integração sensorial ou da dessensibilização sensorial, como se fala em análise do comportamento aplicada. O que isso significa? Significa integrar os sentidos, ou seja, fazer com que aquelas hipersensibilidades da pessoa com autismo não se tornem um problema. A gente tem que fazer a banda tocar em harmonia. E pensando que cada um dos nossos sentidos é um desses instrumentos, então nós temos que regular isso para promover essa harmonia. Então, eu não posso ter, por exemplo, uma criança que tem hipersensibilidade auditiva e hipossensibilidade visual, por exemplo, né? O ideal é que tudo esteja em equilíbrio. Então, nós vamos ter pessoas em que a gente vai trabalhar mais a questão auditiva, outras mais a questão tátil, outras mais a questão visual, outras mais a questão sensorial, proceptiva, né? De equilíbrio, né? Aí a gente está falando dessas questões de equilíbrio, de destreza motora, de autoconhecimento, ou seja, consciência corporal, né? Então, como que eu trabalho com os meus membros, como eu jogo uma bola, quais são as ações que eu tenho que fazer para fazer isso, como eu chuto uma bola, como eu recebo isso na hora do jogo, né? Então, essas habilidades também são desenvolvidas pela terapeuta ocupacional, né? Ela vai promover essa integração sensorial e essa consciência corporal. Então, a própria pessoa começa a conhecer as partes do corpo, mas no sentido de senti-las, de saber o que fazer, por exemplo, na hora que ela tropeça. Por exemplo, né? Isso pra gente é tão básico, eu tropeço, eu vou tentar ficar em pé. Mas para uma pessoa com altos comprometimentos proceptivos, por exemplo, se ela encontrar um obstáculo, muitas vezes ela ultrapassa esse obstáculo sem ao menos perceber que o obstáculo existe. Existem crianças que não têm nem essa percepção e a gente precisa desenvolver, até por questões de segurança, essa percepção, né? A percepção de perigo, por exemplo, de você não se jogar dentro de uma piscina sem você saber nadar, ou você não sair correndo no meio da rua. Então, são coisas que a gente vai ter que ensinar crianças com autismo, mas que a gente precisa de um processo terapêutico para que isso aconteça. Então, sem uma sistematização desse processo, ou seja, sem que alguém auxilie, sem que alguém determine esses objetivos e saiba trabalhar essas questões, dificilmente a gente vai ter muito sucesso, né? Porque, assim como em análise do comportamento aplicada, a gente precisa
estabelecer essas metas e verificar ao longo do tempo, ao longo desse processo, se essa criança ou se essa pessoa está realmente aprendendo aquelas habilidades com aquelas estratégias de ensino que foram adotadas. Muitas vezes a gente não tem aquisição com determinadas estratégias de ensino e a gente precisa fazer uma reformulação ou pensar nisso de maneira diferente. Tá? Então, o papel dessa terapeuta, ele é específico, né? Assim como a gente tem o trabalho da fono, que também é específico, vai trabalhar questões de comunicação. Então, muitas vezes é necessário realmente que a gente tenha um time de pessoas atuando com essa criança, com essa pessoa, para que a gente possa cobrir todas as áreas de deficiência, né? Todas as áreas de habilidades que necessitam ser trabalhadas, operacionalizadas e ensinadas para essa criança. Então, a terapeuta ocupacional faz parte desse hall de terapeutas, é uma terapeuta indispensável, mas a gente precisa ter certeza que ela está qualificada a trabalhar com pessoas com deficiência, porque muitas terapeutas ocupacionais trabalham sim com pessoas até com deficiências físicas, mas não necessariamente com deficiência intelectual. Então, em todas as áreas, quando nós formos procurar terapeutas, por exemplo, fisioterapeutas ou educadores físicos que trabalhem com deficiência, precisamos ter certeza que esses profissionais também trabalham com deficiência intelectual e não só com deficiência física, né? Para que a gente garanta que a gente tenha um sucesso na hora de manejar, porque a questão não é só o profissional colocar o conhecimento ou tentar passar o conhecimento dele para aquela pessoa, né? Por exemplo, nas pessoas com deficiência intelectual, se esse profissional não souber manejar essa pessoa para conseguir aplicar ou ensinar alguma habilidade, dificilmente ele vai ter muito sucesso, porque ele não vai conseguir ao menos estabelecer um contato produtivo com a pessoa com deficiência intelectual, né? Então precisa aprender a manejar, saber como controlar essa criança, saber como reforçar os comportamentos adequados para que haja sucesso nessa interação entre paciente e terapeuta. Então, a gente precisa também ter certeza que os terapeutas ocupacionais estão preparados, né? Os que forem trabalhar com pessoas com autismo dentro de manejo comportamental, que tenham conhecimento de manejo comportamental, assim como a fono, assim como a psicóloga, assim como a pedagoga e etc. Tá certo? Bom, se vocês gostaram aí do nosso conteúdo, curtam e compartilhem. É sempre um prazer falar sobre esses assuntos com vocês.